Vamos lá. Super Mundial de Clubes acabou as oitavas de final para os times brasileiros. Ainda tem mais alguns jogos. Acho que ainda tem o jogo do City contra o Al Hilal, que é daqui a pouco. Mas acabou. O pacto tá renovado por mais um jogo, né? Não sei quem que foi sacrificado, mas o Palmeiras venceu mais uma vez. Abel Ferreira conseguiu de novo. O cara consegue sempre. O Flamengo conseguiu mais um título, que é jogar pau a pau. Antes era jogar de igual pra igual, né? Mas os caras jogaram de pau a pau com o Botafogo. E como disse o nosso queridíssimo Casimiro Miguel, era o meu pau contra o pau do Kid Bengala. É foda. E teve também hoje, mais cedo, a vitória impressionante do Fluminense. Mas quando começou o jogo, já dava pra ver que o time da Inter de Milão é uma meleca. Hoje é dia de colocar ketchup na pizza. Falar mais um pouco dos jogos, ver como é que foi tudo. Meu nome é Caio, esse aqui é o canal Aleatório Show. Se esse vídeo chegou em você de algum jeito, que eu não sei como, já se inscreve aqui, já deixa o like. Tamo junto, dá uma desfiada nesses franguinhos aí, dessas informações. Bora que bora, vamos pra tela. Palmeiras 1, Botafogo 0. Mano, foi um jogo bem insosso, na realidade. Um jogo bem parelho. O Palmeiras bateu o jogo inteiro e o Botafogo apanhou o jogo todo. É um jogo que escancarou bastante coisa, assim. O Abel entrou no jogo pra não perder. Não, o Botafogo entrou no jogo pra não perder e o Palmeiras entrou pra ganhar. E conseguiu, né? Obviamente. Mas não foi um bom jogo, assim, pra assistir, não. Foi um jogo legal, assim. Deu uma... bem movimentado e tal. Só que a gente sempre espera um pouco mais, né? Mas é um jogo que parecia um jogo de 10ª rodada de Campeonato Brasileiro. Essa que é a realidade. É um jogo, tipo assim, o Paulinho fez um gol na prorrogação, mas até a prorrogação não teve tantas boas chances assim. Foi um jogo bem tranquilo, bem cozinhado ali, os times com medo de perder no final do jogo, bem tradicional também, tem que fazer. Mas foi um jogo bem equilibrado, velho. Não foi um espanco de nenhum lado. O Palmeiras quis muito mais o jogo do que o Botafogo. Infelizmente, conseguiu a vitória, né? O que nos resta é secar. E o Palmeiras pega na próxima rodada o Chelsea. E... o cara vai chegar na semifinal, velho. Foda. Ô, merda. Mano, mas é isso, né? Palmeiras e Chelsea vai ser revanche do último Mundial que o Palmeiras jogou. Torcer aí pro Chelsea continuar sendo papai do Palmeiras. E fazer a boa pros brasileiros, né? Porque chega também, né? Acabou já, deu a cota. Então vamos falar agora de Flamengo and the Bayern. Flamengo e Bayern de Munique. Bayern de Munique. Lá vem eles de novo. E os caras veio de novo. Mano, é impressionante como a mídia, ela controla muito a narrativa do jogo, tá ligado? E assistir o jogo, sabe? Que tipo assim, se você for assistir com a ótica do flamenguista, vai falar assim, pô, os caras achou 3 gols ali, pelo menos, de falha, né? Embora, acho que foram 4 gols que saíram de falhas. Mas o ponto é, se todo mundo joga perfeito, o jogo acaba 0-0. Se ninguém erra, não tem gol no futebol. Tá ligado? A diferença de um time de elite do futebol mundial para os times de elite da América do Sul ou de qualquer outro continente é que os caras sabem exatamente como machucar quando você erra, tá ligado? Os caras não perdoam erro, mano. O Bayern, esse mesmo Bayern jogou contra um time semi-amador lá e meteu 10-0 porque os caras não perdoam erro, mano. E aqui no Brasil a gente sabe que, tipo, de 19 jogos que tem por rodada, a gente vê muito time que erra e não toma gol porque o outro time é ineficiente. E os times de top de linha, como Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, PSG, deixa eu ver outro, Manchester City, Liverpool, esses times eles não perdoam um erro. Então se você erra contra esses caras, você vai tomar, mano. E vai tomar. E é isso que aconteceu com o Flamengo, velho. O Flamengo errou e tomou. Ah, mas os caras fez gol, nosso erro. Errou e tomou. E é isso.
Quando os caras erraram, o Flamengo foi lá e fez o gol. Quando o cara fez o pênalti, errou com a mão. Ele errou de estar com a mão aqui assim. É um erro. Mas errou e tomou. Aqui no Brasil a gente tinha. Esses jogadores, tipo o Kane, ele pegou a bola 2 vezes, tomada. Os caras forçou o meio de campo do Flamengo a errar, errou, tomou o gol. Fez o gol. Quando a bola cai no pé do Kane, ele bota o gol, ele faz o gol. Então a diferença gritante desse Mundial que mostrou isso. Os jogos são todos parelhos. O ponto é que quem erra e mata o jogo, ganha. E aqui no Brasil tem um montão de jogo, na América do Sul tem um montão de jogo, e os dois times criam e não matam o jogo. Fica um jogo chato, metódico, não sei o que, físico e pá. E esse Mundial foi a prova disso, que, tipo assim, todos os jogos, até os jogos que foram 4-0 ou 10-0, tirando os 10-0, mas todos os jogos foram equilibrados, todos, independente de qualquer time, todos os jogos foram equilibrados. Muito porque não tem uma leitura tática definida de cada time diferente, de cada continente diferente, e isso é óbvio. Porque aqui no Brasil a gente está acostumado com o estilo de jogo, mas cada time tem um seu nuance diferente. Só que mesmo assim, o estilo de jogo é basicamente igual. Quando misturou tudo isso no Super Mundial, o que deu que foi tudo jogo equilibrado. Esse jogo do Flamengo foi o mais... Não vou falar que foi o mais, mas foi um dos jogos mais desequilibrados do Mundial. E mesmo assim, o Flamengo ainda conseguiu jogar em alguns momentos. Mas quando o Bayern dava a bola pro Flamengo, esperando o erro do Flamengo. E esse erro veio 4 vezes. Então, o Flamengo, diferente do jogo do Liverpool de 2019, esse jogo o Flamengo não jogou de igual pra igual, tá ligado? Essa é uma maior falácia que tá tendo. Não foi um jogo de igual pra igual. Igual o Ner falou, mano, foi um jogo fácil pros caras, mano. Foi 4-2, tá ligado? Jogo de igual pra igual, jogo de 1-0 no final da prorrogação, beleza. Jogo 1-0 e num gol de pênalti. E aí, beleza, mas falar que o jogo foi 4-2, foi de igual pra igual, aí é sacanagem também, tá ligado? Diferentemente do jogo de hoje do Fluminense, tá ligado? Mas pra encerrar, vamos ver só umas estatísticas do Flamengo. Gol. Nas coisas ruins tá de volta. Se você for olhar nas análises, você vai ver que o Flamengo teve mais chutes, teve menos chutes no gol, teve mais posse de bola. Isso aqui, se você for pegar número a número, é tudo muito próximo, tá ligado? É tudo muito próximo. Só que nem tudo no futebol é número, tá ligado? Por que o Flamengo teve 12 chutes no gol contra 8 e o Bayern teve, tipo assim, 50% de aproveitamento, tá ligado? Porque todos os chutes que foi no gol do Bayern foi gol, mano, tá ligado? Não teve muita conversa. Tipo assim, não teve conversa, tá ligado? É igual o luta do Charles com o Topuri, não teve muita conversa. Tipo, teve conversa. Teve até um momento bom do Charles, mas foi a mesma coisa do Flamengo, não teve conversa. Sim. Deu mais chute no gol, 2% de posse de bola. Tipo assim, 2 lateral que o cara demorou 30 segundos pra bater. Então tudo isso aqui é muito manipulável. Foi um jogo numericamente equilibrado, mas quem assistiu o jogo sabe que não foi um jogo equilibrado. O Flamengo só jogou quando o Barça deixou jogar, esperando o erro do Flamengo. Esse erro do Flamengo veio quando os caras faziam a pressão no meio de campo, igual o último gol. Então, mano, não tem muita coisa pra falar, velho. O Bayern é um time muito melhor que o time do Flamengo. Mas, tipo assim, se jogassem mais 10 vezes, eu acho que o Bayern ganharia mais umas 7 vezes. O Flamengo ganharia 3. 70%, tá bom já. E é uma coisa que tem que ir balanceando com o tempo, tá ligado? Não tem muita coisa pra fazer. Então vamos pro último jogo, que é o jogo do Fluminense. Fluminense e Inter de Milão. Não foi um jogo... Aí dá pra gente falar que foi um jogo equilibrado. Foi um jogo equilibrado, assim, as mesmas chances de gol dos dois times. Olha a posse de bola, o Inter de Milão deitou o cabelo, né? Mas, mano, o Fluminense jogou bem no contra-ataque. Na bola que sobrou, o Cano fez o gol. Com 14 minutos de jogo, eu acho, se eu não me engano. Foi com 3 minutos de jogo. O Cano já fez um gol. Aí as linhas já tá tudo errado. Aí já tá faltando balanço defensivo. Aí falta um monte de coisa, mano. É complicado você sair perdendo de 3-0. Ainda mais de 2-0, igual o Flamengo fez, né? Então, o Fluminense teve aqui, acho que o seu jogo histórico, na verdade, pra dar uma limpada na imagem daquele jogo do 4-0 contra o City, né? Porque aquele lá era o jogo mais histórico do Fluminense até então. Esse jogo da Inter aqui foi um jogo que mostrou que o Fluminense pode mais, tá ligado? Ele não tava jogando tão bem assim nos últimos jogos. Eu não achei que era grande coisa. Tava no nível da prateleira 2 do campeonato, igual todos os times brasileiros, e menos o Flamengo que tava
antes do jogo contra o Bayern, tava na prateleira 1 dos times. O Fluminense jogou muita bola, mano. Não jogou muita bola, mas fez o que tem que fazer. Sofreu quando teve que sofrer e fez o gol. E fez os gols quando precisou fazer, tá ligado? Não tomou gol, teve bola na trave da Inter, teve as 2 defesas milagrosas do Fábio, tá ligado? Mas, mano, a moral do futebol é essa, tá ligado? Eficiência, parceiro. O futebol deveria se chamar eficiência. O time que é mais eficiente ganha, o time que é menos eficiente perde. A defesa que é mais eficiente não toma gol e o ataque que é mais eficiente faz, mano. Então não tem muito o que chorar, tá ligado? Se você pega, Caio, como é que foi os números? Pô, os números foi complicado, meu parceiro. Assim, chute de gol da Inter, 16 contra 11, equilibrado. Chutes ao gol, 4x4, equilibrado. Eficiência do Fluminense que fez 2 gols, 2 chutes no gol. Posse de bola, 31%. Um time que fez um gol com 3 minutos, ele vai fazer o que com a bola? Bola pros caras, deixa os caras correr, vir pro ataque e nós vamos no contra-ataque. Espeta o John Arias lá, espeta o Cano lá e vamos embora, filho. Foi isso, mano. O Renato Gaúcho, o certo dele, mano, o que as pessoas chamam ele de... tiram ele pra um técnico ruim. Mas ele é um cara que sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? Ele sabe onde que ele tá, ele sabe como se o time dele é bom, ele sabe se o time dele é ruim, tá ligado? Ele sabe se tem que jogar muito, sair muito pro jogo, se não tem que jogar, tem que respeitar demais os caras, se não tem. Fez o jogo certo, mano. Começou com 3 zagueiros ali pra marcar o Lautaro e o centroavante lá, o gigantão. Certo. Foi eficiente, tá ligado? Foi eficiente. E essa Inter de Milão, a gente também não... Convenhamos, tá ligado? Ela é um time que tava na final da Champions junto com o PSG há um mês atrás. Só que também é um time que quase perdeu pro Boca Juniors. Tá ligado? Se for pegar o retrospecto da Inter nesse campeonato, não é bom. Quase ficou fora da fase de grupo. Então, o Fluminense fez o maior jogo da história do time, se pá, tirando o jogo da final da Libertadores contra o Boca Juniors. E é o jogo mais histórico. Não tô falando que é o maior, mas eu acho que é o jogo em história maior, assim. É uma classificação pro campeonato mundial. E já era, tá ligado? E a próxima rodada vai pegar um City e vai jogar. E eu acho que vai ser menos. Vai tomar bem menos gol do que o último jogo dele, tá ligado? Não vai ser 4x0. Se espelhar esse jogo de hoje, não vai ser 4x0. Pode ser que seja um 2x0, 3x1. Mas 4x0 eu acho difícil. A não ser que aconteça uma catástrofe. Então, o Fluminense passou. Palmeiras passou. Botafogo out. E o Flamengo traz mais um troféu pra casa. Troféu pau a pau. Mano, o Flamenguista é muito engraçado, bravo, velho. Deus livre guarde. Mas é isso. Se esse vídeo chegou até você, esse foi o encerramento da oitavas de final dos brasileiros. Ainda temos 2 times competindo. E esses 2 times ainda têm supostamente chance de se enfrentar lá na semifinal, né? Tudo pode acontecer no futebol. Mas eu acredito que não. Então, esse foi o resumo. Se você vê essa cara pela internet, já deixa um like aí. Segue onde você tá vendo, se inscreve onde você tá vendo, compartilha onde você tá vendo. E comenta aqui o que você achou do jogo, tá ligado? É isso, tamo junto, é nóis.